Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, minha gente, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês em mais um dia com as nossas reflexões, nossas pérolas de sabedoria. Eu tenho certeza que vai ser sensacional, hein? A palavra de hoje. Continue com a gente, mas antes de eu entrar na palavra e depois orar com vocês, eu quero fazer um convite. No próximo dia 19 de maio, vamos ter o domingo, o dia inteiro, de um agir de Deus será sobrenatural. Milagres, curas e maravilhas. Então vem com a gente, 19 de maio, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Local, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente e aproveite essa oportunidade. Convide os seus amigos e familiares e vem nesse mover que vai ser tremendo o agir de Deus, tá certo? Inclusive, na nossa rede social, no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Segue a gente lá, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Aí você tem todas essas informações e ainda poderá me assistir nas lives que eu tenho feito no Instagram de segunda a sexta, às 18 horas. Vem com a gente, você também, e aproveite esta oportunidade. E o convite é a todos que estão nos ouvindo. Estando em Curitiba, próximo da gente, aproveite, vem. Entrada franca no Agir de Deus, 19 de maio, é o próximo domingo. Muito bem, meus amados, vamos prosseguir o nosso ensinamento, que começamos ontem, baseado em Mateus 6,6. E hoje, eu quero compartilhar a pérola de hoje, a importância de você saber ouvir. A importância, preste bem atenção, a importância, ok? De ouvir. Quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, através do Mar Vermelho até o Monte Sinai, ele apareceu à nação como um fogo visível na montanha e falou com uma voz audível de trovão. A experiência foi tão incrível que subjugou os israelitas, que acabaram pedindo a Moisés que fosse até Deus e falasse em nome deles. O salmista descreveu esta cena com uma frase muito incomum: do esconderijo, ou seja, lugar secreto, dos trovões lhes respondi. Salmo 81, verso 7. Deus considerou a convocação no Monte Sinai como um encontro no lugar secreto com o seu povo. Ele o chamou à parte em uma montanha no deserto para falar com eles e lhes dar ali então os seus mandamentos. Deus, minha gente, sempre menciona que o lugar secreto é um lugar onde nos responde e ele fala conosco. Mas, às vezes, ele até nos apreende com sua incrível voz de trovão. Gente, preste muita atenção, porque esse assunto aqui vai te ajudar a se aproximar mais de Deus, você crescer espiritualmente e você ser mais feliz. Veja bem, não há nada mais glorioso em toda a vida do que ouvir a voz de Deus. Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com o seu povo, em que eles ouvissem a sua voz e respondessem devidamente. Fechamos a porta do nosso lugar secreto, entramos no quarto, queremos falar com ele, podemos fechar todas as vozes que nos distraem e sintonizar nossos corações com a única voz que desejamos ouvir. Então, o esconderijo do trovão, ou seja, que descrição incrível do lugar que separamos para estar com o nosso Salvador. Preste atenção, se esse assunto é familiar para você, ok, continue, cresça, desenvolva, não perca o hábito de buscar a Deus diariamente no seu lugar secreto de oração. Entre nessa palavra que eu quero relatar. Logo que eu cheguei a Curitiba, nós chegamos, a nossa família, eu me lembro que fui muito bem recebido por várias famílias e uma família me chamou muita atenção.
acho que fazia uns 3 meses que eu já estava aqui, e uma família nos conectou e eu pude ser pastor dessa família por um bom tempo, e que me chamava a atenção que o casal, eles se amavam muito um ao outro, marido e mulher, tinha suas filhas e tal, seus filhos, e nós tínhamos acesso à casa dessa família. E quando ali gerou aquela intimidade, aquelas ovelhas queridas ali, eu me lembro muito bem que essa irmã ela dizia assim: pastor, vem aqui à minha casa. E eu fui lá algumas vezes. E ela disse: pastor, aqui é o meu lugarzinho secreto, o meu cantinho que eu falo com Deus. Eu lembro ali que ela tinha uma poltrona muito confortável, uma mesa do lado com uma Bíblia e um devocional, um livro ali de reflexões, né? E ela diz assim: aqui é o meu lugar. E quando eu ia lá, ela fazia questão: pastor, senta aqui para o senhor ver. Então ela fez o seu cantinho. É isso que eu estou te ensinando. É isso que eu estou encorajando a você a ter o seu cantinho. E Jesus dá o local. Nesse caso ele fala o quê? O seu cantinho de oração, o seu quarto. Fecha a porta, ele está dizendo. Por quê? Porque Deus quer falar conosco. Exatamente. Quando você fala com ele, ele está ouvindo você. Mas ele fala também, então você tem que ouvir a voz de Deus. Ok? Então veja bem, o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar justamente o que a Bíblia diz, a importância de ouvir. Se você ler as Escrituras, ele inclusive fala no livro, por exemplo, no livro lá último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele fala lá que para a gente ouvir o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Olha que interessante, né? Ele diz assim também em Mateus 13:9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então suas palavras, as palavras de Deus, ela nos atinge. Ele fala conosco. Deus quer interagir conosco. Deus quer falar com a gente. Quando você lê as Escrituras, é uma maneira de Deus falar com você, mas a oração também, Ele quer falar ao teu espírito. Entendeu? Então, veja bem, as coisas não mudam. Preste bem atenção nisso aqui. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. Mas as coisas mudam quando Deus fala comigo. Você está entendendo? Talvez é por isso que muitas pessoas, muitas famílias, até mesmo famílias cristãs, que estão se desentendendo, não estão se compreendendo. É uma confusão na família, o marido não entende a esposa não entende o marido, ou seja, e às vezes eles dizem que servem a Deus, mas muitas vezes eles não estão tendo essa intimidade com Deus. E eles não estão reservando um tempo de qualidade para buscar a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Então as coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo. Você está entendendo, meu amado? Porque às vezes o mundo cristão, muitos cristãos, eles se envolvem na realidade numa agenda muito complexa muitas vezes. Sabe quando a sua agenda está lotada, você não tem espaço para mais nada? Então, tem muitos filhos e filhas de Deus que não têm uma vida espiritual saudável porque eles estão com a agenda cheia. Inclusive com trabalhos eclesiásticos. Eles fazem muita coisa, mas não tem tempo para falar com Deus. É por isso que existe muitos cristãos fracos, doentes, sabe, apáticos, porque eles acostumaram, entre aspas, a trabalhar no reino, mas não estão tendo diálogo com o dono do reino. Olha que revelação sensacional. Porque tem gente que pensa que ter intimidade com Deus é ter cargo na igreja, é ter função eclesiástica. Isso faz parte se você tem um chamado para algo, talento para aquilo, mas se você não tiver intimidade com Deus, meu amigo, você está se enganando. Então eu estou abrindo a sua mente para você que não sabe disso, ou talvez ninguém te ensinou isso. Porque às vezes, naquele afã de precisar de pessoas para ajudar, entre aspas, na obra, né? A pessoa vai entrando e o líder vai chamando, e às vezes pessoas que não estão preparadas para aquilo, e elas acham, mas eu estou ajudando a obra? Eu já ouvi, eu estou no ministério há 30 anos, não comecei ontem. Então as pessoas acham, né, porque ela está fazendo algo em nome de Deus,
Mas na realidade ela está esquecendo de ter o seu lugar secreto de oração. Eu já ensinei muitas vezes aqui, se você preste atenção, me acompanha há um bom tempo, talvez já ouviu eu falar isso, que a oração que eu faço aqui é para abençoar quem está ouvindo e crer na palavra e nas orações da fé, mas a oração que me fortalece é a que eu tenho no secreto com Deus. É o que eu falo fora dos holofotes, fora do microfone, fora de um púlpito, fora de uma emissora de rádio. Você está entendendo? Então a oração boa que te fortalece, meu amado e minha amada, é aquela que você desenvolve no secreto com Deus. É isso que eu estou te ensinando. E você e eu precisamos ouvir o quê? A voz de Deus. Por quê? Porque quando eu falo, ou quando você fala, nada acontece. Mas quando Deus fala, minha gente, o universo passa a existir. Quando Deus fala, a coisa anda, a coisa funciona. Quem sabe, meu amado e minha amada, quem sabe, eu vou me colocar no meio também, não sou aqui perfeito. Quem sabe nós estamos tão atarefados com as coisas da vida, as coisas de Deus, da obra de Deus, dê o nome que você quiser aí, e a gente não está tendo um tempo para falar com Ele e para Ele falar com a gente já acostumou. Eu acredito muito nisso, que muita gente já acostumou. Ela está meio no piloto automático, ela já acostumou com a vida cristã que ela tem. E às vezes por isso que muitos cristãos têm uma vida medíocre, uma vida na média. Mas ele está precisando desenvolver. Se você está me ouvindo, já é um grande sinal que Deus está falando com você, porque Ele quer o melhor para você. Tudo que Deus fala não é para o nosso mal, para o nosso bem. Portanto, meu amado e minha amada ouvinte, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a minha agenda, mas em aguardar para ouvir a agenda dele. Eu ultimamente, de um tempo para cá principalmente, eu tenho dito para Deus, porque a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai desenvolvendo a fé, vai entendendo o processo, né? Mas eu sempre tenho dito, Senhor, eu quero estar na tua agenda. Eu tenho uma agenda, mas eu quero que eu Edson, quero estar na agenda de Deus. E eu sempre digo para ele, para Deus em minhas orações. E aqui é como uma dica que eu estou te dando, né? Eu sempre digo, Deus, eu quero cumprir o propósito, a minha missão, daquilo que o Senhor tem para mim. E tudo que o Senhor está fazendo ou vai fazer através do teu poder, do teu Espírito Santo nessa terra, através do teu povo, me inclua, Senhor. Eu quero estar na tua agenda. Eu falo isso. Então o importante é você estar na agenda de Deus. Você está entendendo? Agora, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, passar a impressão de que ouvir a voz de Deus é minha experiência diária no lugar secreto. Não. Longe disso. Claro que não. A maioria, gente, a maioria das vezes, eu posso sair de um momento, de um desejo que eu tenho, que Deus não atendeu. Às vezes, iniciativas que não são recompensadas, às vezes, orações que não são respondidas imediatamente, e até mesmo algumas aspirações que não são realizadas. Entende? Você precisa compreender. Então nós temos que compreender que Deus quer falar conosco. Deus quer ministrar ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração. Eu quero encerrar com a oração com esse tópico aqui, ó. As Escrituras dizem, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, olha só, ouvir a sua voz. Portanto, nós encerramos aqui. Ouvir a voz de Deus é, em grande parte, uma questão de vontade. E você que está me ouvindo, você deve decidir ouvir a voz de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que lindo, Senhor, que maravilhoso. Estou feliz por poder estar compartilhando estas palavras, essas pérolas de sabedoria para abençoar o nosso ouvinte. Só o Senhor conhece a vida e as pessoas que me ouvem pelas plataformas digitais, pelo rádio. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.